passar a palavra ao deputado Arnaldo Faria de Sá. Ele é deputado federal do PTB de São Paulo, deputado no 6º mandato, contabilista, advogado e professor, defensor dos aposentados, pensionistas e idosos, relator de muitas matérias que buscam modernizar e moralizar o serviço público, vice-líder do PTB e nosso grande amigo e aliado nas lutas da Seguridade Social. Boa tarde a todos vocês. Eu vou pedir desculpas antecipadamente, porque já iniciou a ordem do dia da Câmara. Mesmo assim, eu saí correndo de lá para vir aqui participar desse seminário. Não vou poder ficar o tempo integral, mas não podia abrir mão de aqui estar presente, porque eu queria dizer para vocês com toda a sinceridade e com toda a lealdade, várias entidades trabalharam muito pela Previdência Social Pública do Brasil. Várias entidades tiveram lutas importantes na primeira, na segunda reforma da Previdência. E eu me lembro que, antes ainda do início do governo Lula, eu fazia uma brincadeira com a Assunta lá em São Paulo, e eu dizia para ela o seguinte: vamos ter outra reforma da Previdência apesar do governo Lula, porque o governo é governo independente de partido, lamentavelmente, e a segunda reforma foi pior que a primeira, né, Assunta? Mas a gente conseguiu depois, pelo menos com a PEC paralela, minimizar um pouco a situação da emenda constitucional 41. Mas o que eu queria dizer na passagem, que estava frisando a luta das entidades, eu queria dizer que uma entidade em particular merece nosso cumprimento, porque é a entidade que sempre esteve perfilada nessa luta, trazendo dados para os parlamentares que defendiam a Previdência Social Pública brasileira, e eu queria, nesse momento, no início da minha manifestação, prestar uma homenagem pública a uma entidade. Parabéns à Anfip por essa luta. A salva de palmas à nossa presidente Assunta, a Sandra e a Rosana estão aqui na mesa, porque eu me lembro, inclusive, que aquela época em que nós tínhamos uma proposta de votação da PEC paralela, que foi a enganação que nos fizeram aqui no Senado para poder aprovar a emenda da Previdência da reforma do presidente Lula, é que teria uma PEC paralela. E a PEC paralela era uma coisa apenas para enganar. O Senado votou, mas era para ficar parado lá na Câmara. E aí, numa grande articulação junto com a Anfip, e eu queria dizer que, nesse momento, chega aqui e deve ser saudado com todo carinho para nós, senador Paulo Paim, companheiro de luta desde aquela época da Constituinte como deputado e hoje como senador. Então eu dizia, senador, que a ideia deles era não votar a PEC paralela lá na Câmara. Mas com a articulação toda da Anfip, conseguimos votar a PEC paralela e minimizamos essa questão da dificuldade dos trabalhadores da maneira geral. E também lembrar... Faz favor, você. Queria convidar o senador Paulo Paim para fazer parte da nossa mesa, que muito nos honra. Na verdade, nós interrompemos a minha manifestação por uma justa razão, que é participar da mesa o senador Paulo Paim, que comigo, lá no Congresso Nacional, formamos a Frente Parlamentar em Defesa da Previdência Social Pública Brasileira. E foi essa luta, juntamente com o senador Paulo Paim, que na verdade nos permitiu dizer que se a Previdência Pública Brasileira não está bem, ela poderia estar muito pior se não fosse a nossa luta em defesa da Previdência Social Pública. E a gente vê nos dias atuais que está acontecendo essa grave crise econômica, financeira e cambial. Imagina se eles tivessem aprovado tudo o que queriam nas duas reformas da Previdência. Eles queriam privatizar a Previdência toda. E vocês viram o que está acontecendo nos Estados Unidos, né? O Washington Mutual quebrou, a IG, a American International Group, recebeu dinheiro do governo para não quebrar. O Chile, que foi o grande modelo inspirador neoliberal de reforma da Previdência, agora criou uma Previdência complementar, porque a Previdência está tão pequena que criaram uma Previdência complementar. E a situação lá no Chile só não é pior por causa dessas duas leis, a lei da Previdência do benefício complementar e também benefício assistencial. O Chile criou o benefício assistencial porque as pessoas não estão conseguindo se aposentar.
E agora na Argentina, vocês perceberam o que aconteceu semana passada. A presidente chilena, Kirchner, ela acabou com todos as FJPs, as administradoras de fundos de jubilados e pensionistas. Acabou. Quer dizer, então na Argentina você não tem previdência nem na privada hoje. Já não tinha na pública, não vai ter nem na privada. Então, graças a Deus aqui no Brasil, a gente conseguiu impedir, nas duas reformas da Previdência, que isso pudesse acontecer, privilegiando a Previdência Social Pública. E é verdade que nesse momento nós corremos um grave risco, porque na sanha de fazer modificações na questão tributária, vão querer inviabilizar a Seguridade Social. Então, é uma preocupação muito grave que nós temos, porque a Previdência Pública brasileira, com todos os defeitos que tem, ela hoje paga benefícios a cerca de 25 milhões de brasileiros. Uma parte delas, benefícios assistenciais. E aí, então, inclusive, é uma luta que a gente tem chamado muita atenção. Quem recebe benefício assistencial tem todo o direito de receber, com justiça que se paga esse benefício, mas não pode o benefício assistencial prejudicar o benefício previdenciário, porque aquele que recebe o benefício previdenciário contribuiu durante 30 ou 35 anos e acaba sendo prejudicado por causa do chamado benefício assistencial. E hoje, nós já temos quase metade dos benefícios da Previdência Social sendo benefícios assistenciais, e isso acaba trazendo um grave prejuízo para os trabalhadores que contribuíram para a Previdência Social durante longo tempo. E é por isso que nessa luta conjunta da Anfip com a Cobap, nós temos lutado muito para acabar com o fator previdenciário, para lutar por uma questão que possa garantir a revisão e atualização dos benefícios da Previdência Social, um projeto de lei já votado aqui no Senado pelo senador Paulo Paim, que aguarda o momento de ser votado também na Câmara dos Deputados, e sem dúvida nenhuma é uma grande luta, e o parceiro dessa luta sempre tem sido a Anfip. A Anfip em todos os momentos esteve lado a lado lutando para que isso a gente pudesse defender esse modelo de previdência social pública que o Brasil tem. E agora, depois de toda essa crise econômica e financeira mundial, eles que queriam ser inovadores, que queriam fazer os grandes fundos de previdência privada, vão ter que acordar para a realidade, porque todos esses fundos de previdência privada vão para o buraco, vai virar tudo pó. O que jogaram, o que imaginaram, o que propuseram, simplesmente vai ter algo sem sustentabilidade. Portanto, é importante que nesse momento a Anfip tenha esse seminário, e aí a gente fala de previdência social pública de uma maneira geral, mas também temos que lembrar da questão do servidor público, porque em relação ao servidor público, os governos historicamente sempre venderam a história de que a previdência social em relação ao servidor público era insustentável, que o servidor público nunca contribuiu, e nós sabemos que não é verdade, mas essas mentiras todas se rebateram ao longo do tempo, de que o servidor público só tinha benesses, só tinha favores, e na verdade não é isso, e isso nós precisamos de uma maneira mais clara e mais objetiva, continuar lutando para impedir que isso aconteça. E uma coisa mais grave ainda, depois de toda essa crise econômica e financeira, vão voltar com a mesma história de que é preciso uma nova reforma da Previdência. E reforma da Previdência nunca é para trazer conquista, é sempre para roubar direito dos trabalhadores e dos servidores públicos. Então é uma luta muito grande que a gente tem que levar avante de forma constante e de forma permanente, porque depois dessa crise econômica e financeira vai vir outra história de que uma nova reforma da Previdência precisa ser feita. E nós já não aguentamos mais. Até porque nós tivemos duas reformas da Previdência nos últimos 12 anos, e a segunda agora em 2003, a primeira terminada em 98, portanto, nesses anos todos, em apenas 5 anos, de 98 para 2003, uma reforma. Agora estão dizendo que precisa de outra reforma. Vocês sabem que no início do segundo governo do presidente Lula, discutiu-se a possibilidade de fazer uma nova reforma da Previdência. E nós não queremos uma nova reforma da Previdência que é aquela nos modos neoliberais, que vai só prejudicar o servidor, prejudicar o trabalhador de maneira geral. Tenho certeza que esse seminário é extremamente importante. Só lamento que muitas pessoas que deviam estar aqui não estão e que precisariam participar desse debate todo para que a gente acorde para uma realidade. Porque esse momento é um momento bastante difícil para a economia financeira, econômica, cambial mundial, e em seguida disso vai vir a história, precisa reformar a Previdência, e sem dizer que nós estamos lutando lá no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, por uma proposta que já foi aprovada aqui pela lavra do senador Paulo Paim, que é o fim do fator previdenciário, e que nós temos que acabar com isso, porque o prejuízo é muito grande quem se aposenta com base no fator previdenciário. E uma coisa mais grave ainda,
O Congresso Nacional